Amor a Maria. Amor a Maria é esse amor que nos dá, então, a chance de irmos muito mais longe na vida espiritual. Ela que, então, nos acompanha. Vimos no episódio das bodas de Caná como que Maria é mãe e mãezona e nos ajuda em tudo. E vimos a continuação agora, né? Tínhamos pelo menos o desejo de querer retribuir tantas ajudas que ela nos dá. E como retribuir nessas ajudas? Queria utilizar como pauta para a nossa meditação umas palavras de São José Maria, que ele deixa escrito no livro Santo Rosário. Ele escreveu, não sei se você sabe, ele escreveu esse livro praticamente de uma sentada. Ele sentou assim, começou a escrever e saiu o livro, né? Eu falei, caramba, eu acho que eu não consigo, é impossível, né? Era tão grande o amor dele a Nossa Senhora, que ele, lá sentado no cantinho da sacristia de Santa Isabel, saiu todo o livro, né? E aí, na apresentação do livro, ele disse, né? Meu amigo, se tens desejo de ser grande, faz-se pequeno. Está apresentando o Santo Rosário e ele diz isso. Para ser pequeno é preciso crer como creem as crianças, amar como amam as crianças, abandonar-se como se abandonam as crianças, rezar como rezam as crianças. E tudo isso junto é necessário para pôr em prática o que te vou descobrir nessas linhas. Aí vem a frase que nos ajuda. Olha, diz São José Maria: o princípio que tem por fim a completa loucura por Jesus, o amor a Jesus, a santidade, né? O princípio do caminho que tem por fim a completa loucura por Jesus é um confiado amor a Maria Santíssima. Ame Maria, você vai amar Jesus. E aí vem o passo seguinte, final. Queres amar a Virgem Maria? Pois então, conversa com ela. Não é possível amar o que não se conhece, né? Uma pessoa em que nos fale só o nome, já é alguma coisa, tem um nome, mas não dá ainda para amar uma pessoa se eu sei só o nome. Eu quero saber mais coisas, uma foto, né? Um perfil na rede social. Aí a gente vai conseguindo conhecer mais coisas da pessoa, até ver, né, se de repente se marca um encontro e se vai crescendo nesse amor. E aí São José Maria diz: queres amar então Nossa Senhora? Converse com ela. E aí, conversando com ela, vamos amar Maria, vamos amar a Cristo, ter loucura por Cristo. Então a tradição cristã colocou vários modos de conversar com Maria. E aí eu queria que nós comentássemos alguns deles para ver como nós fazemos. E será que eu não posso, se eu não faço alguma dessas, se quem sabe eu não posso já colocar na minha rotina, amar um pouco mais a Maria. Uma rotina santa, não uma rotina de fazer de qualquer jeito, mas fazer por amor. Vamos lá. A primeira delas é a mais consagrada de todas, é o terço. Como eu rezo o terço, né? Eu sei como rezar e tento rezar com devoção. Outro dia eu conversava com um dentista e ele descobriu como me ajuda a rezar o terço. E aí, como atende muitos pacientes e muitas vezes o procedimento que faz é colocar os aparelhos lá com as velhas liguinhas assim, dói, né? Para quem coloca esse negócio tal, e aí coloca e tal. E aí ele me contou: olha, eu agora já estou fazendo assim, quando eu separo aqueles montes de liguinhas assim, tem dezenas que tem que colocar no paciente, uma por uma assim, eu separo em grupos de 10. Aí cada uma é uma Ave Maria, né? E aí eu vou colocando. Então, agora eu até vou desejando ter mais liguinha para acabar o terço, né? Tem que ter mais liguinha, né? Então, para poder acabar o terço, né? E eu consigo colocar na sua rotina o terço. E outro dia me falou: hoje eu até rezei o rosário. Teve muita gente que conseguiu rezar o rosário. Coisas pequenas, né? Mas está lá. E aí vai colocando. E às vezes o paciente pergunta alguma coisa, mas normalmente o bom do dentista é que só ele fala, né? Que aí a pessoa não dá para falar, então e aí é o jeito que conseguiu e colocou mais o texto na sua vida. A gente pode fazer isso também, né? E
não temos o costume incorporado, colocar uma dezena, né? Essa dezena que depois aos poucos vira 2 dezenas, 3 dezenas, até o momento em que já vira o terço. O importante é ser o encontro diário com Maria, né? As aparições de Nossa Senhora são unânimes, em que sempre quando se fala de alguma prática devocional, Maria fala do terço, e fala que gosta do terço. São como rosas, rosário, a ideia, são como rosas que se apresentam para ela. E eu apresento essas rosas, eu quero entregar para Maria o melhor que eu posso. Tem uma história que eu gosto sempre de lembrar a propósito, que é de um filme muito antigo. E nesse filme, o protagonista é preso e está lá na cadeia injustamente, e numa prisão sem poder receber visitas pelo castigo e tal, que lhe acusaram injustamente. E ele deseja muito falar com a família, falar com a esposa, mas não pode, até que por fim permitem que ele escreva uma carta. Então ele se dispõe a escrever a carta, mas tinha um problema grande: ele é analfabeto, não sabe escrever, né? Aí a cena do filme, ele fala com o companheiro de cela lá, do vizinho, e aí ele arranja lá o papel e caneta, e sentam lá no momento de banho de sol lá na cadeia, e aí pergunta o amigo: o que você quer escrever? Então escreva, querida fulano. E o amigo escreve, querida fulano. Aí olha para ele, ele fica sem ideias, é um senhor muito simples. Eu te amo. Ele escreve, eu te amo. O que mais? Aí ele diz, escreve de novo, eu te amo, né? E aí preenche 9 folhas, eu te amo, né? Você vê que o prisão tem muito tempo e o marido estava sem inspiração nova, mas escreveu 9 folhas de eu te amo e mandou pelo correio. A cena do filme é muito bonita, porque a esposa recebe a carta, e o filme é ambientado no século XVIII, recebe a carta e ela também não sabe ler. E aí então vai falar com a vizinha correndo, já imagina, receber uma carta que ela nunca recebe, deve ser do marido. E aí vai pedir à vizinha que se pode ver se é do marido, e a vizinha diz, é do marido mesmo. E ela, abre para mim, abre, né? E aí a vizinha abre então a carta e ela, lê por favor. E a vizinha olha lá as folhas, aqui está escrito 9 folhas, eu te amo, já li. E aí a esposa diz, não, lê para mim, né? E a cena seguinte do filme é a vizinha lendo, né? Querida fulano, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E cada vez que falava um eu te amo, o filme voltava ao momento em que se conheceram, voltava ao momento em que nasceu o primeiro filho, voltava ao momento em que fizeram uma viagem, voltava a momentos antigos da convivência. Cada eu te amo era uma lembrança que fazia. A gente pode ter isso com Maria. Cada mistério é uma experiência com Maria, que eu me lembro que eu tinha uma dificuldade na prova, ela me ajudou. Eu tive essa dificuldade de uma tentação, ela me ajudou a não cair. Isso aqui me ajudou. Eu vou crescendo no amor a Deus, né? Que eu vou tendo uma experiência com Maria, pessoal com Maria. Não é Maria alguém genérico lá, distante, mas alguém que eu conheço. Porque ela me ajudou. Eu tive essa experiência pessoal com ela. E não é Maria alguém então que é a mãe de Jesus, não, ela é minha mãe também. Eu já falei aqui a história de um senhorzinho que foi ao retiro pela primeira vez, e era muito da paróquia, e foi fazer o retiro lá em Mirasserra, né? E aí lá no retiro colocaram ele para rezar o texto, já que ele frequentava lá o texto dos homens e tal. E aí no texto ele começou puxando o texto, era sábado, né, como hoje, mistério gozoso. Primeiro mistério gozoso, a visitação do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora Aparecida, né? Aí o segundo mistério, a visitação da Nossa Senhora Aparecida, a sua prima Isabel, né? Tudo é Nossa Senhora Aparecida, né? Então aí dava para saber qual era a devoção dele, né? Não era Nossa Senhora de Fátima, não era a Nossa Senhora do Rocio, não era Nossa Senhora Aparecida, né? Então foi para Aparecida, você vê que ele tinha um carinho
que não era outra Nossa Senhora, era parecida, né? A gente tem uma experiência pessoal, é isso. Eu tenho algo que é meu, que às vezes até dá vergonha de contar, porque é tão íntimo, né? Que eu conto para as pessoas mais próximas, conto para quem me ajuda na direção, mas é algo muito próximo, algo que é meu, uma experiência pessoal com Maria. É isso o texto. A tradição cristã colocou o modo de rezar o texto com os mistérios, né, que a gente anuncia, e aí o Pai Nosso, as 10 Ave Marias e o Glória ao Pai. O modo que começa o texto e termina é muito variável, depende do país, depende do costume. A gente pode fazer de modos variáveis, aquele que nos der mais devoção. E se nos falta algum tempo, podemos já começar direto o texto. Começa lá com o Anúncio do Mistério, o Pai Nosso, as 10 Ave Marias, o Glória ao Pai, e assim por diante, nas 10 dezenas. O que faz antes e depois é um acréscimo devocional, mas o texto é essa essência lá, o núcleo, né, que são esses mistérios. Essa experiência pessoal com Maria. Nessa experiência, tem um testemunho do Papa João Paulo II, como teve carinho por Maria. E depois do atentado, mais ainda, né, se vê que o Papa João Paulo II, falar de Maria, ele comovia. E uma das últimas cartas que ele escreveu foi uma carta dedicada a Nossa Senhora. A Ultimíssima foi sobre a Eucaristia, mas uma anterior, né, foi dedicada a Maria. Né? Foi essa carta que ele introduz o mistério luminoso, porque, lembra, Maria está presente nos mistérios acompanhando a vida de Cristo. E aí tem os mistérios gozosos, lembra do nascimento de Cristo. Depois tem um salto, eu ia falar da paixão, mistérios dolorosos, e depois a ressurreição, glorioso. E o Papa via por bem, nossa, não tem nada da vida pública de Cristo, nada desse momento em que estava com a vida oculta e pública, então sentiu necessidade e sugeriu colocar mais um mistério, mistérios luminosos, que são dessa época da vida de Cristo, para Maria, de fato, acompanhar toda a vida de Cristo. E é, de fato, o momento em que mais Maria acompanha, porque mais Maria está do lado de Cristo, no momento da vida oculta, nos primeiros milagres, Maria ajuda em Caná, por exemplo, é um dos mistérios, né? Então, ajuda muito que a gente tenha esse conhecimento. Quando foi à Argentina, o Papa João Paulo II, uma das idas lá, era padre ainda, nos anos 80, nem sequer bispo, era padre ainda, o Jorge Bergoglio, padre Jorge Bergoglio, que é o Papa Francisco, né? Então, lá na Argentina é o padre Bergoglio, né? Era o nome. E aí ele organizou, junto lá com a paróquia que ele ajudava lá, uma peregrinação até Nossa Senhora de Luján, onde havia um terço com o Papa João Paulo II, nos anos 80, na visita que fez. E quem testemunha isso é o próprio Papa Francisco, que ele conta que quando foi lá, ele estava muito ansioso vendo as pessoas que ele tinha chamado para ir lá a rezar o terço com o Papa João Paulo II. E aí, conhecendo como é o Papa Francisco um pouco mais expansivo, é natural até pensar que ele estava lá e ficava olhando as pessoas que iam chegando, esse aqui é meu paroquiano, esse aqui não é e tal, né? Ou não veio fulano ainda, não chegou, será que vai vir, né? Falou que ia vir, não está aqui e tal. Então ele ficou um pouco pendente das pessoas que iam chegando, olhava, e o texto já tinha começado com o Papa João Paulo II. E ele diz, o Papa Francisco, que no meio dessa distração toda lá, que ele estava ansioso, as pessoas estão chegando, às vezes chegava alguém, ele dava um cumprimento assim e tal, né? E aí ele olhou, no momento, olhou para o Papa João Paulo II, que rezava, e olhou que ele estava rezando com tanta devoção, olhando para a imagem de Nossa Senhora, e quase nem piscava, e ele falou, tem uma coisa errada aqui, eu estou muito distraído, né? E o olhar para o Papa João Paulo II ajudou o Papa Francisco a entrar no texto. Falou, não, peraí, então eu vou rezar também, eu estou dando aqui um exemplo. E ele começou a rezar com devoção. O olhar para o Papa ajudou o futuro outro Papa a ter devoção a Maria. Então, texto, que eu tenha essa experiência pessoal com Maria, que eu reze com devoção. E uma última ideia para a gente passar para outras devoções, o Glória ao Pai. Às vezes a gente
reza o Glória ao Pai muito distraído, né? Anuncia o mistério, Pai Nosso, Ave Marias, Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre, amém, né? E aí já começa o outro mistério, ó meu Jesus, sei lá, Glória ao Pai. Reparem nessa advocação tão bonita. Eu estou dando glória à Trindade. E o Papa João Paulo II, exatamente nessa carta que ele fala dos mistérios luminosos, chama-se o Rosário Virgem Maria, o Rosário da Virgem Maria, ele dá uma ideia muito original para mim. Lá ele dizia: o terço é uma chance de dar glória à Trindade. Então, de certa forma, a parte mais importante do terço é o glória. Falei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, né? Que a gente vai rezando o Pai Nosso, as Ave Marias, para ter condição de rezar o glória. É como se fôssemos nos preparando para dar a glória à Trindade. Aí eu vai enchendo de amor de Deus, chegou a glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E aí depois a próxima. Claro, é simplesmente uma descoberta do Papa João Paulo II, que pode ser a nossa também. E como é que eu rezo? Eu rezo prestando atenção no glória, para que de fato esse glória seja fruto de uma devoção pessoal. Eu estou dando glória à Trindade. Terço. Há outras devoções que também nos ajudam muito. Uma seguinte devoção, muito pequena, mas muito eficaz: o olhar às imagens de Nossa Senhora. Podemos ter uma imagem mesmo, né, pequena, que guardamos em casa, mas pode ser uma que a gente deixa no próprio celular, na tela do celular, uma imagem que a gente deixe lá, alguma na carteira, enfim, que a gente escolha alguma imagem impressa ou digital e olhe muito para essa imagem. A única condição é que seja uma imagem bonita, né? Tem algumas imagens que eu acho que se Maria pudesse, ela ia pegar, me empresta aqui, ia rasgar assim, né? Esse aqui, né? Sei lá, uma foto que pegou nossa mãe lá, que estava ainda arrumando o cabelo, sei lá, coisa assim, essa daqui, né? Então, uma bonita, que me dê piedade, que eu tenha esse carinho olhando a Maria, de como ela está. A mãe do Seu Zé Maria tinha muita devoção a uma imagem que estava no quarto dela. É uma imagem com Maria que segura o menino Jesus. O menino Jesus está com o cabelo todo penteadinho, assim, faz até com a risca, assim, certinho, assim, né? E aí a mãe de São Zé Maria chamava a imagem de Maria com o menino penteadinho, né? Chamava assim, né? E tinha muita devoção a essa imagem. Ela morreu, estava no quarto dela essa imagem. Provavelmente foi a última coisa que ela olhou para aquela imagem. E São Zé Maria tinha muita devoção. Ela está numa casa de retiro da obra lá em Roma, né? É uma imagem muito bonita mesmo, e está lá na sala de estar dessa casa, né? Então, que a gente tenha uma imagem, que tenhamos mais devoção e olhemos mais para ela, né? Olhemos com devoção, pedindo ajuda, no momento de tentação, pejamos essa imagem. São José Maria, ele tinha a Nossa Senhora dos Beijos, que ele mesmo chamava assim, que era uma imagem de Nossa Senhora, que ele, naquela casa que ele morava, que não tinha capela ainda, ele, antes de sair de casa, e toda vez que chegava, beijava aquela imagem. Ele chamava Nossa Senhora dos Beijos. E aí lembrava, né, que em nenhuma vez tinha esquecido de fazer esse ato de devoção, porque lhe enchia muito o coração. Infelizmente, essa imagem se perdeu com a Guerra Civil Espanhola, a gente não sabe o paradeiro dela, mas São José Maria tinha muita devoção a essa imagem. A gente pode ter a Nossa Senhora dos Beijos, a minha Nossa Senhora dos Beijos, que eu olho para ela, peço ajuda, e assim vai me ajudando a purificar a imaginação, a memória. Olhamos para a imagem de Nossa Senhora e aquilo me leva a ver o belo naquela imagem, e aí me ajuda, me captura, para não deixar ficar com a imagem de alguma situação de pecado, me ajuda a lembrar mais do belo que é Maria, o belo que viveu uma vida casta, Maria que devia ser belíssima pela graça que tinha, era cheia de graça, e pela correspondência
à vontade de Deus, e Deus que encheu de tantos dons, Ele encheu também com esses dons até da beleza física, mas sobretudo essa beleza espiritual, né? Então vale a pena olhar com carinho para Maria nessas imagens, e aquela que nos dê mais devoção. É bonito ver a manifestação dessas imagens em tantos lugares, em várias culturas. Maria literalmente se veste como alguém daquela cultura. Quando aparece a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, como Nossa Senhora aparece? Ela mesma que escolheu essa forma de aparecer em Guadalupe, é um milagre vivo a imagem que está lá estampada uma espécie de poncho, né, do Juan Diego, que é um tecido bem rústico, e Nossa Senhora apareceu e ficou impressa lá a imagem. A imagem de Nossa Senhora é de uma índia, bem parecida com as roupas próprias da época que vestiam as índias, com os adornos normais próprios, e até com uma característica singular, pelo modo que está Nossa Senhora. O índio olhava e via que era uma mãe, mas era virgem, pelo modo que vestia, dava a ideia de que não era casada ainda, mas ao mesmo tempo tinha algo que lembrava o índio que era mãe. Então, naquela imagem já dizia tudo, era uma catequese olhar aquela imagem. E Maria teve essa delicadeza de aparecer com aquelas formas próprias de uma mexicana. Maria, então, que se faz parecer com cada um de nós, né? Que se veste as roupas próprias, né, de cada lugar. Isso nos ajuda muito também, olhar para essa imagem de Nossa Senhora com essa ideia, né? Tem uma aparição de Nossa Senhora que é conhecida como a Nossa Senhora de Fátima africana. É um lugar chamado Quiberro. Nossa Senhora apareceu lá e quase que antecipando aquela guerra civil que houve tão dura em Ruanda, a guerra entre os Tutsis e os Hutus. A paz já chegou ao lugar, mais ou menos, né? Não tem aquela guerra tão grande, mas o santuário é muito visitado, e Maria que se antecipou, apareceu lá para dar consolo, ajudar. Tantas manifestações de Maria em tantos lugares, que bonito, né? Então, os olhares para a imagem de Nossa Senhora, essa é a segunda prática, tão bonita. Terceira prática de piedade, que pode nos ajudar, e dou dica para a gente fazer melhor, talvez a gente já faça, né? É o Ângelus, agora na Páscoa, o Rainha dos Céus, o Regina Coeli. Uma oração simples, singela. A tradição cristã colocou o meio-dia. Alguns lugares se faz 6 da manhã, outros 6 da tarde também. São Zé Maria gostava de fazer meio-dia só. A gente pode livremente escolher o momento, mas meio-dia tem o seu valor, porque exatamente marca a divisão entre a manhã e a tarde, e aí eu posso, através dessa oração tão breve, fazer depois um exame, ver, eu estou cumprindo a vontade de Deus? E aí peço até ajuda a Maria, para talvez agora na tarde recuperar. O Regina Coeli, né, que é essa oração agora da Páscoa, Rainha dos Céus, alegrai-vos, aleluia, começa assim a oração, fala muito da alegria de Maria. E essa deixa da oração até nos ajuda a nos perguntar: eu estou alegrando Maria? Maria está contente comigo? Né? De repente, ao rezar aquela oração, a gente pode sentir talvez a doce repreensão de Maria. Não, ela não está contente que eu estou atrasando esse trabalho, eu estou pensando só no almoço, que é meio-dia, só almoço, já não estou rendendo direito. E quem sabe, já aquele puxão que Maria me dá para eu corrigir. Eu tenho agora toda a tarde para corrigir, eu quero melhorar. E aí eu rezo com devoção aquela oração e já tento recuperar, né? Recupero a vida de piedade com aquela oração singela. O Ângelus tem as 3 Ave-Marias, que vai nos ajudando até num crescendo de amor. Já o Rainha dos Céus é muito curto, é uma oração bem breve, e se eu tomo cuidado, eu já rezo, me distraio, eu já acabei de rezar, né? Então, vale a pena a gente rezar devagarinho, com atenção, aproveitando, quando fala da alegria, pensar mesmo se eu estou alegrando Maria, olhar para a imagem de Nossa Senhora quando rezamos. A gente já une a segunda dica com a terceira, né? Porque eu olho para a imagem enquanto eu
reza essa oração. Um Rainha dos Céus, e que lembra que ela está no céu e quer me ajudar, né? Está próximo de mim e próximo de cada um de nós, né? É minha mãe, mas também nossa mãe. Rezar o Rainha dos Céus, a gente pode, se é possível, até chamar alguma amiga que está próxima e rezar junto com ela, se ela entende, e assim até ajuda que a gente reza junto. Quando estava lá em Roma, causou desconcerto falar para as pessoas que não conheciam essa frase que é muito comum de nós usarmos em português: minha Nossa Senhora, né? Porque um estrangeiro olha, peraí, mas é minha ou é nossa? Vocês estão estranhos aqui. Como é que é o português? Tá estranho. Eu não entendo não, se é Nossa Senhora, é de todo mundo, mas é minha. Por que diz isso, né? E até explicar então que, né, para um estrangeiro ele sentiu desconcerto, né, de não entender por que a gente fala assim. Mas eu perdão, mas eu gosto dessa frase porque que é tão popular no Brasil, porque ao falar isso, minha Nossa Senhora, expressa de fato que Maria, ela é mãe de todo mundo. Nossa Senhora, ao mesmo tempo é minha mãe, né? E então quer ter essa proximidade pessoal comigo, como se só eu existisse. É minha mãe, mas ao mesmo tempo mãe de todos. Então por isso ao rezar o Regina Coeli, o Ângelus, que a gente tem essa noção também que rezamos em conjunto. A oração ao meio-dia, ela é feita em vários lugares. Eu penso assim, nossa, tem tantas pessoas que estão rezando nessa mesma hora, todo mundo que está nesse fuso horário está rezando comigo, né? Então tem muita gente rezando comigo. Então eu posso até lembrar dessas pessoas e pensar, nossa, todo mundo católico que tem devoção a Maria reza o Ângelus, aqui no Rio de Janeiro agora está rezando o Ângelus, né? Em outros lugares, né? Poxa, eu me somo também a essa oração, e isso também dá até um ânimo. Poxa, eu não estou sozinha, tem mais pessoas aqui, né? Não sei quem são, mas pode ser que até vizinho aqui esteja alguém que esteja rezando naquele momento. Minha Nossa Senhora, ela é minha, mas é nossa também. Última prática para a gente terminar, né? São práticas conhecidas, a gente já vive, só procurei avivar essa lembrança dessas práticas para a gente incorporar na nossa vida e tentar recuperar, por exemplo, né? Então, as 3 Ave-Marias da noite, essa última, São José Maria gostava muito de vivê-la, pedia pela castidade, a pureza de coração. A castidade é para todo mundo, né? Tem a castidade dos solteiros, dos casados, viúvos, daqueles que estão ainda inserindo a vocação, cada um do seu modo, mas supõe viver uma virtude, que é a santa pureza, chamava assim São José Maria. E essa oração é tão bonita, 3 Ave-Marias simples. A gente pode, para ter a sua eficácia, já desejar rezar as 3 Ave-Marias, não parar de repente já ir rezando, mas pensar, agora eu vou rezar, vou dormir já agora, e se a gente pode, e estamos sozinhos no quarto, podemos rezar até de joelhos essa oração, para suplicar a Maria que nos ajude. Um modo de rezar é lembrar, já que são 3 Ave-Marias, intenções concretas, que a gente coloca a primeira Ave-Maria, todas as pessoas do mundo que vivam bem essa virtude. A segunda Ave-Maria, por todas as pessoas que eu conheço, para que vivam bem. E a terceira, por mim mesmo, por cada um de nós. E aí somos generosos, porque pedimos pelos outros mais próximos, e por fim, por nós mesmos. Aí está, tinha mais devoções a Nossa Senhora, mas fico por aqui. O São José Maria tinha esse costume de fazer no mês de maio uma romaria, em que ele ia com um grupo pequeno, quem sabe só com uma pessoa ou duas, até um santuário de Nossa Senhora, ou um lugar onde tinha uma imagem de Nossa Senhora, e rezava um rosário, o terço na ida, o terço lá e um terço na volta. Termino essa meditação propondo, quem sabe, se a gente pode organizar para fazer essa romaria. Vai ser tão maravilhosa,
a graça que recebemos honrando Maria nessa romaria. São José Maria gostava de ir com pouca gente para ir com a devoção de muitos, mas com um grupo pequeno. Dizia: eu amo todas essas manifestações multitudinárias de Maria, mas gosto, né, de ir a sós, com pouco, pessoas, para manifestar esse carinho individual a Maria, mas com desejo de ir como se fôssemos muitos. De repente, pode ser útil, né, que a gente organize para fazer essa romaria. Terminamos a nossa oração e nosso recolhimento, então, com o desejo de cumprir essas palavras que eu falava no começo. O princípio do caminho que tem por fim a completa loucura por Jesus é um confiado amor a Maria Santíssima. Queres amar a Virgem? Pois conversa com ela. E a gente já tem agora, então, lembramos pelo menos de vários modos de conversar com ela.